Olá, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jai Gomes. Meus irmãos, você que tá com saudade de mim aí, né? Tô de volta. Antes de começar o vídeo, se inscreva aí no canal, dê aquele tapa no like pra gente aí crescer a nossa família maçônica. Vamos Viver Maçonaria. Meus irmãos, eu acho que o vídeo de hoje vai ser uma continuidade dos 3 vídeos que eu fiz. Porque eu vou fazer esse vídeo com respeito a um dos nossos inscritos, o nosso irmão Marcos, que ele fez uma pergunta bastante pertinente. Me parece que ele assistiu os 3 vídeos e conseguiu entender que os pilares da regularidade da maçonaria universal e que nós podemos sustentar a regularidade da maçonaria universal nada mais do que os landmarks. São os landmarks, são os pilares, né? A pedra angular da maçonaria regular. Ou seja, toda a potência maçônica que esteja na obediência, né, das leis pétreas da maçonaria universal, que são os landmarks, podemos definir afirmativamente que é uma potência maçônica regular na sua origem. Só que a pergunta do nosso irmão foi o seguinte. Ele fez a pergunta seguinte, abre aspas. Mas aí, o que garante, qual é o garante que as potências que não estão dentro do princípio da autocracia, ou seja, que não estão dentro da autocracia, elas obedecem os landmarks? Qual garantia nós temos para que essas potências de fato obedeçam os landmarks? E aí ele conclui dizendo que a garantia se dá, né, das potências autocráticas seria o tratado de mútuo reconhecimento. Seria a forma que essas potências, de fato, têm a garantia que as outras estão seguindo os landmarks. Veja bem, eu vou dar a minha opinião pessoal, certo? Do que eu vi essa colocação, viu, Marcos? Não leve para o lado pessoal. Marcos, com respeito e muito amor a você, muito amor, porque eu queria... Pela que a gente está conversando, eu queria um dia ter com você pessoalmente para te dar um abraço fraterno. Mas essa tua colocação, Marcos, é de uma finitude, eu não sei se você conseguiu expandir a tua consciência para outra visão, digamos assim. Outra visão. Querendo assim dizer que o garante que as potências estão seguindo os landmarks seria por meio do tratado de reconhecimento. Dizendo assim que o próprio indivíduo, eu vou tirar assim, trazer do micro para depois levar para o macro, que o próprio indivíduo, ele não é o seu garante. Que esse indivíduo, ele não tem personalidade, ele não tem ética, ele precisa que o outro diga que ele está dentro dos princípios do que consiste a sua verdade. Vou te dar um exemplo bastante interessante no livro sagrado, livro da Bíblia, no livro de Hebreus. No livro de Hebreus, capítulo 5 e 6, diz o seguinte, ó. Olha só como é interessante. Ao homem que sabe discernir entre o bem e o mal, ao homem que sabe discernir entre o bem e o mal, ele é perfeito. Ou seja, o versículo está dizendo que a partir do momento que você sabe discernir entre o bem e o mal, você sabe o que é o certo e o errado, você é perfeito. E aí, continua a narrativa dizendo assim, para esse indivíduo, não existe mais retroceder, não existe mais o pedido de perdão, é tirado dele o pedido de perdão. Ele não tem mais a prerrogativa do perdão, porque ele está consciente do que ele está fazendo. Ele está consciente do que é certo ou que é errado. Olha só, e se tratando dessa temática, dessa matéria que você está apresentando, a garantia se dá de princípio no indivíduo. Olha, eu não vou permitir que você ou outros venha dizer que eu não estou dentro dos princípios do que eu estou te falando. Para que se estenda esse direito, era necessário que nós tivéssemos antecipadamente
um órgão criado para dar direito. Não que o direito viesse a ser adquirido pela formalidade do que consiste a maçonaria universal. Já eu não entendi nada. Por exemplo, para que você possa ter o direito, vou recente aqui, quem é o órgão fiscalizador das questões de saúde aqui no Brasil? Só pode vender um remédio, só pode liberar uma vacina se passar pelo crivo de quem? Da Anvisa, não é isso? Então a Anvisa que é o órgão fiscalizador do que consiste essa temática. Na maçonaria existe isso? Existe isso? Um órgão fiscalizador? Não existe. Não existe. Eu deixei bem claro nos 3 últimos vídeos. Então a maçonaria ela consiste em um princípio de uma transmissão iniciática e ela não tem como em si um órgão fiscalizador. Ela tem um órgão do que consiste a sua universalidade para que todas as potências e todos os maçons se mantenham dentro dessa regularidade que são os landmarks. E os landmarks não pertencem a nenhuma potência exclusiva. Não é da Grande Loja Unida da Inglaterra, não é da Grande Loja Unida de França, não é do Grande Oriente do Brasil, não é das grandes lojas, não é da Glumb, não é de potência nenhuma. É os princípios da universalidade da maçonaria universal. Agora, eu não estava na época dessa deliberação, quando se aprovou esses princípios da universalidade se baseando nos landmarks. Se essa ideia de que estar no outro o direito da afirmação que o outro está certo viesse a existir, ou que venha a existir, não vai ter princípio na maçonaria universal. Então, quando você aplica a ideia, o garante das potências obedecer os landmarks são os tratados de reconhecimento. Não, isso não garante nada. Isso não garante nada, Marcos. E os meus seguidores aqui do canal. Não garante nada. Seria de uma finitude grande. Finitude grande. Finitude grande. O garante de tudo isso está na ética da própria instituição, juntamente com a sua eclésia, porque a instituição é feita de gente. Então, os princípios basilares daquilo que consiste a maçonaria no seu aspecto universal. Por exemplo, trazer como exemplo para vocês. Já cansei de narrar aqui que nós fundamos uma loja maçônica, de maçons regulares, devidamente regulares na sua origem, ou seja, devidamente iniciados, elevados, exaltados. Mestres maçons, se reuniram e fundaram uma loja maçônica. Qual foram os princípios basilares da sustentabilidade, da regularidade desses maçons? 2 princípios. A sua regularidade, no que consiste a sua iniciação, e os princípios basilares da maçonaria universal, que são os landmarks. Foi tratado de forma ético que essa loja teria os seus princípios basilares nos landmarks da maçonaria universal e que se perpetuaria por toda a sua existência. Então, a garantia consiste nesses indivíduos e na potência a qual eles estejam inseridos. Nenhuma potência pode dar o garante de uma outra potência. Nenhuma potência tem essa prerrogativa. Não existe um órgão fiscalizador da maçonaria universal. Então, o garante consiste na individualidade, consiste na vivência do maçom. Então, digamos, especulando aqui, pessoal, especulando. Sabemos nós, em termos jurídicos, olha só como é interessante, acompanha aí o raciocínio, em termos jurídicos, para que um delegado, ou um policial, ou um promotor de justiça adentre na tua casa, é necessário que ele venha com a ordem judicial de um órgão
de um tribunal de justiça, né, de um juiz, né, dentro do que consiste os princípios, né, da regularidade da República, a qual nós estamos todos inseridos. Então ele só pode entrar na tua casa se ele vier com um mandato judicial, né, de busca e apreensão. Aí você o permite ele entrar. Se eu não tiver um órgão expedido pelo tribunal de direito, você não tem a obrigação de deixar ele entrar, não é verdade? Não tem obrigação. Me diga uma coisa. Vou usar você como figura, viu, Marcos? Depois levando para o macro, né? Vou usar o micro para depois levar para o macro. Me diga uma coisa. Se o Marcos chegasse para mim e dissesse assim: ei, Jair, eu quero saber se vocês de fato estão seguindo os princípios da maçonaria regular, que são os landmarks. Eu devo satisfação a você? Eu devo satisfação? Eu sou obrigado a apresentar se eu sigo ou não? Qual é o princípio da tua alegação? Você vem em nome de quem? Qual o princípio da tua alegação para que eu abra as portas da minha casa para você entrar? Eu posso ser complacente, posso ser fraterno, também posso ser ignorante. Não leva essa palavra para o lado pessoal. Eu posso simplesmente chegar para você assim: meu irmão, vá se lascar, Marcos. Eu não vou dar o direito de você entrar na minha casa, não. O que tu quer saber da minha vida? O que tu quer saber da minha casa? Você está entendendo? Não te dou não esse direito. Vamos lá, vamos partir para o macro. Digamos que, esporadicamente, pode, né, daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, sei lá, porque os tratados, porque a grande loja passou quase, aliás, ainda hoje, a grande loja aqui do estado do Ceará não tem tratado de mútuo reconhecimento com o Grande Oriente do Brasil, e nem o Grande Oriente Ceará tem tratado de mútuo reconhecimento com o Grande Oriente do Brasil, né? Ainda vive sem o tratado de reconhecimento. Vamos supor que daqui a um tempo, o Grande Oriente do Brasil chame a Glumbe. De repente não estou mais nem aqui, né? Já estou só os ossos, né? Aí chame a Glumbe para conversar. Meus irmãos, estou vendo aí que vocês estão com 10 mil membros, ou seja, a potência é grande no Brasil. Vamos fazer um tratado de mútuo reconhecimento? Mas aí de repente o grande diga assim: rapaz, eu quero entrar na casa de vocês. Eu quero saber se vocês de fato têm os princípios da regularidade segundo os landmarks. A Glumbe é obrigada? A Glumbe é obrigada? Tomara que nessa época, se for o Jair, se for no meu tempo, o Jair vai chegar e vai dizer assim: peraí, cara, quem é tu? Tu vem buscar, buscar isso em nome de quem? De Deus. Qual o princípio do que te dá esse direito de você querer invadir aqui as minhas documentações, as minhas legalidades administrativas? Quem te dá esse direito? Quem é você, Grande Oriente do Brasil? Quem é? Hein? Eu não vou abrir as portas da potência para ti não, cara. Você não tem direito nenhum, não. Agora, digamos, especulando, dentro do que consiste a maçonaria, dentro do que consiste a política maçônica, o Grande Oriente do Brasil nos convide, ou nós, por respeito, oferecemos um convite, né? Grande Oriente do Brasil, vamos conversar, né? Vamos ver se é possível nós fazermos um tratado de mútuo reconhecimento, tá? Né? A recíproca verdadeira. Aí nós sentamos em uma mesa, né? Uma mesa no Eclésia, ali os representantes do Grande Brasil, o representante da Glumbe, vamos conversar. Primeira pergunta que será feita: quais são os princípios da regularidade de vocês? Já que a gente está numa mesa de conversação fraterna, aí vai ser apresentado os princípios da legalidade, do princípio da regularidade. Ó, a Glumbe, o seu pilar de regularidade, a sua regularidade de sua origem, são os 25 landmarks de Mackay. A nossa regularidade consiste aqui na obediência pétrica dos 25 landmarks de Mackay. Beleza. Recíproca verdadeira. O tratado é mútuo reconhecimento. A recíproca é verdadeira. E vocês, Grande Oriente do Brasil? Quais os seus princípios de regularidade? Em que vocês baseiam a vossa regularidade? Digamos que o Grande Oriente do Brasil cometa a ignorância, digamos, eu estou especulando, pessoal, cometa a ignorância em dizer que os princípios da regularidade da maçonaria gobiana consistem nos 8 pontos de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra.
Aí eu vou olhar assim para os meus irmãos que estarão comigo na comitiva, olho assim para um, olho para o outro, acredito que todos serão comum. Aí eu vou me dirigir à mão do representante do Grande Brasil, provavelmente o grão-mestre. Foi um prazer ter com vocês, amo vocês, são meus irmãos, mas cada um no seu quadrado. A questão do tratado de mútuo reconhecimento fica por aqui, porque a gente não deve subordinação à grande loja unida da Inglaterra e sequer seguimos os padrões do que ela apresenta em ponto de reconhecimento, porque são pontos mutáveis, são pontos dela, que ela pode amanhã mudar, como mudou, como criou em 1929 e mudou em 2018 e que pode mudar daqui a um tempo. Então a nossa regularidade não consiste nessa dinâmica apresentada pela Grande Loja Unida da Inglaterra. A nossa regularidade consiste nos landmarks. Então não iremos fazer um tratado de mútuo reconhecimento com vocês. Beijo no coração de vocês. Amo cada um de vocês agora conhecendo. Simples assim. Simples. Nenhuma potência tem o poder, tem a ortoga de dizer que a outra, ou seja, tomar para si esse princípio do que a sua pergunta foi feita, Marcos. O garante de que uma potência segue ou não. Por quê? Porque cada potência pode ter pontos negativos. Aí eu vou te apresentar mais. Por exemplo, ocorre que uma grande loja confederada à CMSB nos procure ou nós possamos procurar para fazer um tratado de mútuo reconhecimento. Chegando lá, a gente mantém a mesma conversação de princípio e em um dado momento se faz a pergunta: vocês obedecem todos os landmarks de Mackay? Aí ele diz sim, sim. E o 14º landmark? O 14º landmark e o 15º, vocês obedecem? Eles vão dizer sim. Mas me responda uma coisa, porque esse 14º landmark e 15º não se estende a todos os maçons regulares? Somente os maçons regulares da vossa instituição. Não seria uma quebra do que consiste a universalidade da maçonaria? Porque o 14º landmark está dizendo que é um direito inerente sagrado do maçom. Não está dizendo do maçom da Grande Loja, do Grande Oriente, da Glumb, está dizendo do direito sagrado do maçom. Certo? Não está dando gramatura o maçom. Até porque o landmark é bastante específico. Ele diz assim, o 14º, é um direito inerente sagrado do maçom de tomar assento em uma loja, porque as lojas simbólicas, né, as lojas no seu mico, é pura célula da maçonaria universal. E esse direito é sagrado ao maçom por ele andar, perambular pelo universo da maçonaria. Então o maçom, segundo o 14º landmark, aonde ele estiver no mundo, ele pode tomar assento em uma loja. E por que vocês proíbem? E por que há proibição de intervisitação? Hein? Segundo, só vai acontecer esse direito à intervisitação no fechamento de um tratado de mútuo reconhecimento. Hein? Então é uma quebra do landmark. É uma quebra do landmark. Agora, seria bom esclarecer que os tratados de mútuo reconhecimento envolvem outras coisas, né? O financeiro. Não ao direito do maçom. Contra fatos no argumento. Tratado de mútuo reconhecimento, como eu vou falando aqui no meu canal, é pura conveniência entre as potências. Por isso que há esse desrespeito ao 14º landmark. Marcos, eu acredito que ficou subentendido, né? Essa é meu parecer. Nenhuma potência maçônica tem a ortoga de fiscalizar uma outra potência maçônica, né? Nenhuma. É infantilidade. Eu vejo isso como infantilidade, né? É uma infantilidade. Cada potência é soberana e abre as portas para quem ela achar conveniente de abrir, né? Se ela não quiser abrir as suas portas documental, é um direito dela, a não ser que você busque esse direito diante dos órgãos competentes, né? Em maçonaria, ainda não existe, e acredito que nunca vai existir, um órgão que obrigue uma potência
abrir as portas para a outra para que haja uma fiscalização, se não for pelo consentimento mútuo, ou seja, da recíproca do consentimento. Eu vou abrir os meus cofres documentais e também você vai ter que abrir para mim. Não é você chegar aqui e dizer que eu tenho que abrir e você não. O tratado é de mútuo reconhecimento. Vou ficando por aqui. Te amo sem te conhecer.